aí galera do Ranking, depois de muitas dúvidas e perguntas, nós temos aqui um vídeo de utilidade pública em que a gente vai explicar um pouco essa sopa de letrinhas que o pessoal às vezes tem dúvida, né? Câmara, deputado, senador, judiciário, 3 poderes, e governo, estado, município, não sei o que, todas essas estruturas de poder. E para isso nós montamos aqui uma apresentação em PowerPoint. E o nosso objetivo é que no final desse vídeo você saia dizendo: caramba, essa foi a apresentação de PowerPoint mais tosca do Brasil, porém a mais clara também. Agora eu entendi como funciona o governo definitivamente. Em primeiro lugar, temos então o poder público, o poder. E como é que a gente faz para organizar esse poder para ficar o melhor possível para um país, ou pelo menos menos pior possível? Tem gente que fala: deixa essa babaquice toda de divisão de poderes, de muita regra, de muita coisa, vamos colocar um cara bom, um homem bom, que vai nos governar com sabedoria, com justiça, né? Vai cair um Jesus Cristo aqui do céu e vai nos governar. Só que a gente sabe, pessoal, que o poder corrompe. E o poder total corrompe totalmente. As pessoas ao longo dos séculos foram percebendo que a hora que você coloca o cara lá para te governar, que historicamente era um rei, né, um monarca, em breve você tinha um regime corrupto, você tinha abusos de poder, você tinha um sistema em que o cara, se não for com a tua cara, mandava te buscar de noite na tua casa, que mandava roubar teus bens. As pessoas estavam desprotegidas em seus direitos individuais. Primeiramente na Grécia começou os primeiros sinais da divisão de poderes, e aí mais na frente no Iluminismo, com o filósofo conhecido Montesquieu, da França, ele criou a divisão de 3 poderes, a famosa divisão de 3 poderes, em que você vai quebrar o poder, quebrar em 3 pedaços de igual importância e força, para que, de certo modo, as ambições, as ganâncias, a natureza humana imperfeita e falha de todos nós, de um poder, não permita que ele domine os outros, porque um poder coloca o outro em equilíbrio. E assim foi no Iluminismo, depois implantado pela primeira vez com muito sucesso na Constituição dos Estados Unidos, a primeira democracia moderna, independente em 1776. Primeira vez que dividiu os poderes em 3. O poder executivo, que é aquele que governa, aquele que executa as leis, que cumpre as leis do país. O poder legislativo, que é aquele que define as leis, né? Ele decide quais vão ser as leis que vão ser aprovadas, reprovadas, canceladas. E por fim, se tiver qualquer dúvida, uma disputa entre os dois, ou alguma interpretação, não entendi direito o que essa lei queria dizer, com essa lei pode isso ou não pode, aí você tem o poder judiciário, que é aquele que vai intermediar as disputas e vai interpretar as leis. E para ficar mais fácil o governo, como o Brasil é muito grande, é um país continental, assim como os Estados Unidos e muitos outros, você dividiu não só em 3 verticais, executivo, legislativo, judiciário, mas você dividiu em níveis horizontais também de abrangência. Porque se tiver um cara cuidando do país inteiro, você não consegue ir lá dar um zoom numa região e cuidar dela com adequação suficiente. Então por isso você dividiu em 3 pedaços. O poder federal, que é o grande guarda-chuva, cuida de todo o Brasil. O poder estadual, que é aquele que dividiu o Brasil em 27 pedaços, estados, junto com o Distrito Federal. E depois você tem o poder municipal, que é aqueles lá no micro mesmo, que é a cidade. Temos no Brasil mais de 5.000 cidades, então você tem um federalzão, um monte de estaduais e aí milhares de pequenas cidades também com esse poder. E aí, levando isso, cruzando a questão vertical dos 3 poderes com os 3 níveis, você vai ter alguns bloquinhos, né, que está aqui na tela. Você vai ter o executivo federal, o executivo estadual, o executivo municipal e o legislativo correspondente federal, estadual, municipal. E o judiciário, você também tem o federal e o estadual, mas não existe poder judiciário municipal. O judiciário começa no estado. E agora, dando um zoom aqui, pintamos de verde para você a parte do executivo. Ele é composto basicamente na esfera federal, você tem um presidente da república com vice-presidente, você tem abaixo dele os ministérios e você tem algumas secretarias que respondem direto para o presidente. É como se, é tipo um ministério, mas não é tão importante a ponto de chamar de ministério, mas dá na mesma. Ou seja, é o presidente com uma cambada de gente lá, e o Rankings tem batido muito na tecla de que a gente deveria ter menos ministérios. A Dilma chegou a ter 37 ministérios ao mesmo tempo. É um princípio elementar de gestão, é impossível você chefiar 37 pessoas. Vai em qualquer empresa, vê se alguém tem 37 subordinados diretos, você não tem nem como falar com os caras. Então, ainda que você queira ter todos os assuntos no governo, a gente acha que tinha que ter menos assuntos que o governo cuide, mas pelo menos ir juntando aí nos ministérios maiorzões. E esse é o maior poder no Brasil, o Executivo Federal é o que tem mais dinheiro, o que tem mais servidores, o que tem mais gente. Depois, no nível estadual, você tem alguma coisa semelhante. Em vez de presidente, você tem o governador com o vice-governador e abaixo dele você já tem secretários diretos. Não existe um ministro do Estado. Também é bastante pesada essa estrutura, é a segunda mais cara. Hoje no Brasil, cerca de 60% do dinheiro está na esfera federal e 30% do dinheiro está na esfera estadual, aproximadamente.
E os outros 10% sobrou, né, 60, 30, sobrou 10%, que é a menor parcela, fica esse dinheiro no município, na mão dos prefeitos e dos seus secretários. Então veja que é muito semelhante, presidente com os ministros, governador com os secretários, prefeito com os secretários. Qual que é o grande problema no Brasil? O dinheiro correto deveria estar mais indo para as prefeituras, ou seja, o dinheiro tem que chegar na ponta, para o prefeito poder fazer as obras, fazer a execução das leis e fazer o bem-estar da população, porque ele conhece muito melhor as necessidades da região, está muito mais próximo, é muito mais fácil de acompanhar. Muito mais fácil você cobrar um prefeito que mora a 2 quarteirões da sua casa, imagina uma cidade pequena, por exemplo, se ela tivesse todo o dinheiro que ela precisa. É muito mais fácil você cobrar o prefeito que mora do lado do que você ir até Brasília reclamar com o Bolsonaro, ou com o Lula, ou com a Dilma. Então, nesse sentido, quando veio o slogan do Paulo Guedes, do governo atual, falando mais Brasil, menos Brasília, foi um golaço, eles estão certíssimos. De prático, aconteceu muito pouco até agora, estamos um pouco decepcionados com o andamento da coisa, tanto por responsabilidade da condução do governo, quanto principalmente a falta de apoio no Congresso, né? Imagina, você chega para o Congresso e fala assim: Congresso, eu tenho uma ideia aqui que nós vamos tirar boa parte do seu poderzinho, da sua grana, das suas verbinhas e nós vamos distribuir para a prefeitura. o que você acha que os congressistas pensam disso? Não foram tão simpáticos a essa ideia, mas ela é um dos principais projetos que nós precisamos fazer no nosso Brasil, que é mais Brasil, menos Brasília. Continuando, agora o poder legislativo, que é muito importante para um país, apesar de que as pessoas estão frustradas e falam que esse senador, esse deputado é tudo bandido, né? E realmente uma boa parte é fisiológico, centrão, só pensa neles mesmos e tal. Mas a existência de um Congresso é muito importante para fiscalizar o Poder Executivo, para garantir que você não acorde amanhã com um tiranozinho que possa te buscar na tua casa de madrugada, porque se você não tem freios e contrapesos ao poder, não tenha dúvida que você vai ver aflorar, inevitavelmente, talvez não nesse presidente, talvez não no próximo, mas em algum momento você vai ter uma tirania da qual não tem mais volta. Então você tem em cada esfera também o legislativo, federal, estadual e municipal. O federal mais importante, ele é o mais numeroso individualmente. Note que o legislativo federal chama-se Congresso Nacional. Quando o pessoal fala de Congresso, é os dois juntos, é congressar as duas metades do Congresso. Uma metade é a Câmara dos Deputados e a outra metade é o Senado Federal. Juntos, eles formam o legislativo que decide as leis que vão governar a sua vida. Então, é lá que é o foco principal do ranking dos políticos, porque é um órgão de altíssima importância. Quando eles fazem cagada, e fazem cagada muito, eles ferram a sua vida e a gente dá pouquíssima atenção. Por isso que é tão importante acompanhar o ranking dos políticos e outros mecanismos aí de controle do Congresso para a gente votar direito e não botar porcaria lá no Congresso. Ah, mas por que tem dois? Bom, os deputados e os senadores representam coisas diferentes. O Senado Federal, como o Brasil é uma federação de estados, ele é um monte de estados que se juntou numa federação, o Senado representa os estados. Então, cada estado brasileiro tem direito a 3 senadores. E o ranking dos políticos defende que você pelo menos reduza para 2, no mínimo. Cada senador custa atualmente, em média, 30 milhões de reais por ano. É o custo da máquina toda de manter um senador lá. Então, se você reduz um pouquinho, você mantém a representação, você a cada eleição vai eleger um cara, e hoje não, tem eleição que você elege um senador, e aí na eleição seguinte você elege 2. Aí depois um de novo, aí 2. Então é uma confusão saber qual vai ser essa eleição, se vai ser de 1 ou de 2. E do outro lado você tem a Câmara dos Deputados, que elas representam a população brasileira. Aí é mais ou menos de acordo com a população de cada estado. Na teoria, deveria ser que cada brasileiro tem direito a um voto e cada voto tem o mesmo peso. Então, se tiver 1 milhão de pessoas no Paraná, ou em Minas Gerais, ou em São Paulo, deveria eleger o mesmo número de deputados que 1 milhão de pessoas em outras regiões. Na prática, por um capricho causado pelo regime militar, isso está na conta dos militares, que inventaram isso aí para ganhar uns tempos aí de poder. Eles fizeram uma regra bizarra que diz que cada estado da federação tem que ter pelo menos 8 deputados. Então eu vou pegar o exemplo do Acre aqui. O Acre, pela população que é muito pequena, deveria ter 1 deputado e meio. 1, 2, teria que arredondar. Obviamente não dá para se eleger meio deputado. Mas o Acre deveria ter de 1 a 2 deputados federais. Porém, essa regra garante ao Acre 8 deputados. Então, imagina que um estado pequeno, que tem menos de 1 milhão de habitantes, num país gigante como o nosso, além do Acre ter 3 senadores, o mesmo peso de São Paulo, Paraná, Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, etc., além dele ter 3 senadores, que tudo bem, porque é a regra da República, ele tem 8 deputados. Isso faz com que o eleitor do Acre tenha um peso eleitoral, quer dizer, o voto de um acreano vale mais do que 12 votos de um eleitor de São Paulo. Desculpa aí os acreanos, isso é uma distorção causada na época do regime militar e que pouca gente fala hoje.
e aí dá origem, por que você vê tantas políticas aí de governo, né, da galera fazendo uns grotões eleitorais, uns currais eleitorais e tendo muitos votos e muito peso político de estados muito pequenos em que pouca população se traduz em muito peso político. Essa é uma das distorções no Brasil. Distorção política, pessoal, se traduz na forma como a grana do governo federal se organiza, a forma como o Estado, de forma inteligente, disfarçada, consegue transferir dinheiro de acordo com o poder político. Vamos mostrar aqui um dado que é muito pouco mostrado, eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca viu, que é como que o governo federal tira dinheiro de alguns estados e manda para outros. Por exemplo, pegamos aqui dois exemplos, o Paraná e o Acre. Calma, crianos, não é nada contra vocês, é só um exemplo, porque ele mostra duas pontas desse tipo de situação. O governo federal no Paraná, ele cobra de cada morador do estado, numa média, R$ 1.900 por ano. Então, cada paranaense gasta R$ 1.900 em impostos que vai para Brasília. E esse mesmo governo federal, na hora que você vai ver quanto que ele mandou para o Paraná, né, quanto que voltou para o Paraná, dá apenas R$ 800, menos da metade. Então, o paranaense paga quase 2.000, recebe de Brasília cerca de 800, que é um dinheiro mal gasto, um dinheiro ineficiente, com corrupção, a gente sabe, governo federal, mas recebe metade. Já no Acre e em muitos outros estados pequenos, acontece o contrário. Em média, o governo federal cobra impostos R$ 305 por habitante desses estados, só que investe de volta, quer dizer, vai de Brasília para o Acre, por ano, R$ 3.300, é quase 10 vezes mais. E isso explica um pouco a diferença de atitudes em relação ao governo. Você percebe, por exemplo, que em certos estados pequenos, a galera não tem esse ódio do governo, esse ranço que você encontra, por exemplo, no Paraná ou outros estados grandes. Né, que o pessoal tem mais essa coisa anti-governo, pô, não quero pagar imposto, odeio, eu acho que o setor público está ruim, está ineficiente. Por que isso? Porque nos estados maiores, o governo tem uma política de roubar um pouquinho de todo mundo, justamente porque esses lugares têm menos peso político, né? O voto importa menos, pesa menos, como a gente já explicou, e aí esse dinheiro vai para estados menores, onde você tem essa regra dos 8 deputados, você tem 3 senadores, é muito mais fácil comprar votos em estados pequenos. E por isso que nesses estados pequenos você tem uma situação um pouco mais de passar um pano para a questão pública, cargo no governo é bom, quanto mais verba melhor, quanto mais funça melhor, porque de certa forma a arrecadação que está bancando isso não veio desses estados. Quando você paga 1 e você recebe 10 em troca do governo, mesmo que nesses 10 teve roubalheira, teve corrupção, teve ineficiência, acaba valendo a pena. Bom, continuando aqui o nosso vídeo, que era para ser só informativo, mas acabamos dando um monte de opinião no meio. Paciência, separa aí o que é opinião do que é fato e você vai tirar suas próprias conclusões. Esfera federal legislativa é isso. Na esfera estadual, você tem uma Câmara só, que é a Assembleia dos Deputados Estaduais. Funciona mais ou menos igual ao deputado federal, o cara é eleito para 4 anos, ele tem o poder legislativo, ele decide as leis estaduais, ele fiscaliza o governador e normal. E no municipal é a mesma coisa, tem o legislativo municipal, que muda o nome, nesse caso, em vez de ser Câmara dos Deputados Municipais, não existe, você tem a Câmara dos Vereadores. No âmbito municipal não se chama deputado, chama vereador, mas a função é muito semelhante. Aprovar e discutir as leis da cidade, fiscalizar o trabalho do prefeito, e aí o grande ponto que chama atenção é que, ao contrário dos estados que são 27 com o Distrito Federal, o Brasil tem mais de 5.000 municípios, tá? Município pra cacete. Cada município com uma cambada de vereador, cada vereador com seus assessores, e lembrando que tem muitas cidades, mas muitas que são muito pequenininhas. Então o problema aí é administrativo. Você tem muitos municípios que são tão pequenos, tão humildes, que o imposto que ele gera não consegue pagar nem a Câmara dos Vereadores. Então você elege lá o padeiro, que pega um carguinho de vereador, o cara que é o médico da cidade para virar vereador, e aí com assessor e não sei o quê, e essa cidade acaba ficando quebrada dependendo de repasses do governo federal. E a grande sugestão que a gente defende muito, assim como países como o Japão já fez, Portugal fez, Grécia fez, é unificar os municípios menores, municípios próximos, muito pequenininhos, que não tem muito dinheiro, junta eles para ficar uma cidade um pouco mais robusta. Não precisa ter um monte de cidade de 5.000 habitantes, de 6.000 habitantes. Cada uma com seu prefeito, secretários, Câmara dos Vereadores, assessores, aquela cambada toda, em que o dinheiro que o povo paga não dá nem para bancar o legislativo. Você não consegue nem pagar esses caras. Imagina sobrar dinheiro para a escola, para a saúde, para as coisas que realmente precisa na cidade, para tapar buraco das ruas. Então, aqui você precisa de uma reforma violenta de unificar municípios e aí sim eles serem autossustentáveis. E por fim, pessoal, temos o judiciário, que é um poder que teoricamente deveria simplesmente interpretar a lei e definir qual é a interpretação correta, mas muitas vezes acaba extrapolando isso, tal. E o judiciário, como a gente falou, não existe municipal, você tem ele federal e estadual. E o tribunal mais alto é o famoso Supremo Tribunal Federal, STF, com os 11 ministros, que a gente vê na mídia, tanto, etc.
E aí tem aquela famosa frase do Rui Barbosa, né? A pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não tem a quem recorrer. Ou seja, é a instância mais alta de justiça, é a corte mais poderosa do Brasil. Depois que tem uma decisão do STF, colegiada, né? Os 11 ministros se juntaram e decidiram, e aí acabou, não tem mais como apelar disso, está definido, é definitivo, todo mundo tem que respeitar. Essa é a corte mais alta. O que fica a crítica aí inicialmente é que existe uma figura dentro do STF que é a famosa decisão monocrática. Ou seja, se fosse ainda os 11 que sentam e discutem tudo a fundo, e aí tem as opiniões, e aí eles chegam num consenso e decidem, ok. O problema é que hoje em dia, cada um dos ministros tem o poder, antes de ir para o colegiado, que é dos 11, de fazer uma famosa decisão monocrática. É por isso que um Alexandre de Moraes, por exemplo, o carequinha lá, ele pode decidir que, fulano falou umas coisas que eu não gostei aqui. Ele falou umas coisas contra o STF, eu me sinto ofendido, então eu acho que eu vou mandar a polícia lá na casa do cara buscar o cara. E ele fez isso. Tem gente sendo presa hoje, a maioria são bolsonaristas, que sim, falaram um monte de merda, não acho nada bacana o que eles falaram, só que o problema é o seguinte, o dia que vão buscar um bolsonarista que você não gosta hoje, pode ser que amanhã quem vão buscar é você. Então ou a liberdade de expressão vale para todos ou não vale para ninguém. Continuando aí a nossa estrutura, abaixo do STF tem o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, é tipo uma instância quase final, e abaixo dele vem os tribunais federais. E depois no nível estadual você tem lá no nível estadual. A primeira instância, que é o juiz de direito, ele está lá. Se a decisão dele não for acatada pelas partes, quiser recorrer, é recorrido para uma corte acima, onde estão os desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual. Então é uma escadinha em que você vai subindo, subindo, subindo. Se a tua causa tiver mérito e você tiver dinheiro para pagar os advogados, você vai subindo, 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 até chegar na decisão final do STF. E claro, a grande crítica aqui é a famosa e notória morosidade da justiça. É claro que é muito importante as pessoas acusadas de crimes terem toda a ampla possibilidade de defesa, de poder se defender, argumentar e só serem punidas se realmente culpadas. Porém, na prática, o que acontece no Brasil é que os processos levam tanto tempo, tem tantos apelos, tantas brechas, tantas oportunidades da pessoa empurrando com a barriga, que praticamente ninguém vai preso no nosso país enquanto tiver dinheiro e bons advogados. E por fim, tem um quarto poder que o pessoal não menciona muito, deixamos aqui em bolinha, que é um poder meio escondido, mas que é muito importante, é o do Ministério Público. É tipo um poder independente, ele não reporta para nenhum dos três, apesar de que sim, há nomeação, o procurador-geral, que é o chefão do Ministério Público, é nomeado pelo presidente da República, mas uma vez nomeado, ele tem a completa autonomia e independência. Os recrutamentos do Ministério Público são feitos por concurso, em cima de pessoas que têm bacharel em Direito, OAB, etc., e o Ministério Público é um grande garantidor das leis e da Constituição e dos direitos individuais. Então, por exemplo, o prefeito de São Paulo decide soltar uma regra de que se você mora num barraco, você não pode entrar em shopping center. Sei lá, exemplo absurdo. Quem é a pessoa, quem é o órgão que vai levantar a mão e falar, opa, isso aqui está errado, você não pode fazer isso? É o Ministério Público. Ele que vai iniciar uma ação de inconstitucionalidade contra o prefeito, dizendo, olha, essa lei fere os princípios da nossa Constituição, que é a lei mais importante do Brasil, e aí ele vai submeter isso ao judiciário para julgar. O judiciário nunca inicia nada. Quem inicia uma acusação, uma ação, é sempre o Ministério Público. O desenho em si é muito interessante do Brasil, ele segue muito proximamente o desenho dos Estados Unidos, porém, há falhas que precisam ser corrigidas. Agora, haver falhas não significa que o desenho tem que ser todo jogado fora. Ele garante muito mais direitos, ele é um dos patrimônios jurídicos que garantem a liberdade aqui no nosso país. Se você gostou desse vídeo, se você achou que agora ficou um pouco mais claro, né, esse último slide, falar, nossa, agora comecei a entender um pouco essa salada aí de nomes, deixe seus comentários aqui nos nossos canais, inscreva-se nos canais do Ranking, a gente quer muito saber o que você pensa.